Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. E a gente começa mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. E a manchete, o assunto é política. Congressistas concentram emendas parlamentares em cidades com prefeitos aliados reeleitos. Diz o texto. Levantamento da Folha de São Paulo mostra que 110 deputados federais e senadores concentraram o envio de emendas para 216 municípios administrados por aliados reeleitos em 2024. Investimentos viabilizados pelas emendas, como ambulâncias e pavimentação, são exibidos pelos prefeitos correligionários, projetando os congressistas entre a população local. A análise considerou parlamentares que destinaram 70% ou mais das emendas individuais recebidas por estas cidades nos últimos 2 anos. Os municípios beneficiados são menores e mais pobres do que o geral. 80% deles têm até 20 mil habitantes, ante 69% no país, e 38% registraram índice de desenvolvimento humano baixo ou muito baixo. Os 110 congressistas são de partidos que vão da esquerda à direita, sendo os mais frequentes o MDB 21, o PL 19, PSD 15 e PT 12. Para Graziela Testa, cientista política e professora da Fundação Getúlio Vargas, enviar emendas a redutos não é um problema em si. Abre aspas. A questão é o uso eleitoral. Esse risco é muito aguçado quando elas são de cunho pessoal. Fecha aspas, disse a professora Graziela Testa. A entrevista de segunda-feira da Folha de São Paulo, a de hoje, é com a economista, que ela foi presidente do BNDES na gestão do presidente Michel Temer, do MDB, é a Maria Silvia Marques. Ela diz: recuo em ESG pós-Trump pode atingir o Brasil e vale vigilância. Pioneira entre as mulheres a ocupar a presidência de órgãos como o BNDES e a CNS, a economista vê um risco de retrocesso nas políticas de diversidade corporativa pelo mundo, com o retorno do republicano Donald Trump à Casa Branca. Abre aspas, disse a economista. Não imagino que haja demissões de mulheres em postos de comando, mas acho sim que possa ocorrer um retrocesso nesta agenda tão importante de igualdade de oportunidades. Fecha aspas, disse Maria Silvia Marques. No caderno ilustrado de hoje, a matéria principal, chamada de capa da Folha, é o filme que entra em cartaz hoje, chamado A Lista. É um filme do diretor José Alvarenga Júnior. E as protagonistas desse filme é a atriz Lília Cabral, ela que é atriz das novelas da Rede Globo, e ela faz esse filme em parceria com a filha dela, chamada Júlia Bertoli. Em A Lista, a atriz
e a filha, Júlia Bertoli, revivem isolamento social de vizinhas na pandemia. E esse filme é baseado numa peça de teatro com esse mesmo assunto. A foto de destaque da Folha de hoje é o João Fonseca, vence argentino e se torna o mais jovem brasileiro campeão da ATP. O tenista brasileiro de 18 anos comemora o título ATP de Buenos Aires após vitória sobre o Francisco Cerúndolo por 7-0 em sua primeira final da elite do circuito. Ele disse: "Foi uma semana incrível", afirmou o campeão, que sobe do 99º lugar para o 78º do ranking mundial e se torna o número 1 do Brasil. Ele que tem 18 anos de idade. Calor intenso põe em debate o horário do Carnaval de São Paulo. A capital paulista tem alerta de temperaturas 0,5 graus Celsius acima da média em março, quando se concentra a programação dos blocos carnavalescos. Organizadores pedem mudança de horário de desfiles em caso de clima extremo e distribuição gratuita de água. A gestão do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, diz que em breve vai discutir o tema e vai dar uma resposta sobre essa questão. Jabutis em lei de eólicas podem encarecer conta de luz por 25 anos. Os jabutis, como são chamadas as emendas alheias a uma determinada proposta, a um determinado projeto, na lei, os jabutis colocados na lei das eólicas offshore vão embutir custo extra equivalente à bandeira vermelha na conta de luz por 25 anos, aponta a Frente Nacional dos Consumidores. A alta anual da conta, segundo a entidade, pode chegar a 20 bilhões de reais. As emendas foram vetadas pelo presidente Lula ao sancionar a lei em janeiro, mas o Congresso ameaça derrubar o veto presidencial. No caderno Ciência da Folha de São Paulo desta segunda-feira, a matéria é sobre o meio ambiente. Estresse do clima gera divórcio das aves. Pesquisadores observam aumento na separação de espécie com mudança climática. Ainda no mesmo caderno, cachoeira famosa do Pantanal é recuperada e volta a jorrar. Mulheres assumem comando militar em estados. Marcelo Leite escreve: o lenga-lenga de Lula petroleiro. Nunca é demais repetir o óbvio em tempos de pós-verdades. Luiz Inácio mandou de novo às favas os escrúpulos de coerência ao defender a exploração de petróleo na bacia da foz do rio Amazonas, diz o texto de Marcelo Leite, publicado hoje na Folha de São Paulo. E por último, é chamada aqui da capa da Folha, veja quanto vale a pena refinanciar o empréstimo consignado do INSS por novo prazo de pagamento do empréstimo feito. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão.
E a manchete do Estadão desta segunda-feira é sobre o custo de vida, sobre a carestia. Inflação corrói a renda das famílias. Classes D e E são as mais afetadas. O aumento recente de preços dos alimentos e de outros itens, como transporte, educação, saúde e cuidados pessoais, tem corroído o orçamento das famílias e reforçado a sensação de perda do poder de compra. As classes D e E são as mais afetadas pela inflação elevada. Em dezembro passado, segundo consultoria Tendências, sobravam só R$ 20,60 para famílias de menor renda, após os gastos com itens básicos, ante uma média de R$ 41,90 nos demais segmentos da população. Pelos cálculos da empresa Tendências, a alta média de preços dos itens essenciais foi de 5,8% em 2024, superando a inflação oficial apurada pelo IBGE, que foi de 4,8%. O Estadão também destaca na sua capa a foto do João Fonseca, o mais novo ídolo brasileiro, e ele aqui levantando a taça de campeão lá na Argentina. Aos 18 anos, o tenista brasileiro venceu ontem o argentino Francisco Cerúndolo por 2-0 em Buenos Aires e se tornou o mais jovem campeão do país em um torneio da ATP. No caderno de cultura de hoje do Estadão, a matéria principal é uma entrevista com a cantora Simone. Disse ela nessa entrevista exclusiva para o Estadão: levo tudo para o palco. Sem censura, cantora fala ao Estadão sobre emoção de cantar e a turnê que celebra os seus 50 anos de carreira. Inclusive, essa turnê, este show já passou aqui por Fortaleza. Ela já esteve aqui fazendo esse show, comemorando os 50 anos de carreira. Oriente Médio. Após encontro com o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Rubio, diz que o Hamas tem de ser erradicado da faixa de Gaza. Secretário de Estado dos Estados Unidos endossou planos de Israel para a faixa de Gaza, de fim do grupo terrorista. A questão do clima também é chamada, é preocupação da edição de hoje do jornal Estado de São Paulo. Clima extremo. Frio e calor causaram 142 mil mortes no Brasil em 21 anos, diz estudo. Com aquecimento global, previsão é de que óbitos subam. Santos, a cidade de Santos, tem pior coeficiente de ilha de calor do litoral de São Paulo. Agora vamos para o Rio de Janeiro, jornal O Globo, e no alto da capa, a chamada na área de cultura é para dizer da estreia hoje do filme A Lista, baseado em peça de sucesso, com Lília Cabral e a filha dela, Júlia Bertoli, estreia hoje nos cinemas. E o Globo diz que é um filme bom para se ver. A manchete do Globo é a mesma preocupação da Folha e do Estadão.
é sobre o clima, sobre o calor. E diz assim a manchete do Globo: clima extremo. O Rio de Janeiro espera chegar hoje a nível inédito de calor. E a foto, olha a fila aqui na praia de Ipanema, a fila para o pessoal tomar banho nesses 2 chuveiros. Ipanema, as praias ficaram superlotadas ontem, domingo, e os banhistas procuraram se refrescar em duchas instaladas na areia. Pela primeira vez, diz o texto da manchete do Globo, pela primeira vez, desde que foi criado o protocolo de enfrentamento ao calor extremo, o Rio de Janeiro pode chegar hoje ao nível 4. O risco fez com que o prefeito Eduardo Paes, do PSD, convocasse uma entrevista coletiva ontem, domingo, para alertar a população sobre os riscos e falar de prevenção. Ontem, a cidade foi a capital mais quente do país, com a máxima de 40,4 graus Celsius, registrada em Irajá, em decorrência de um sistema de alta pressão nos oceanos. Um ensaio da Escola de Samba Beija-Flor, na praia de Copacabana, foi cancelado. São Paulo e outros 6 estados também se preparam para uma onda de calor durante a semana. E como a gente viu, o Estadão disse que Santos foi a cidade mais quente do litoral paulista. Ainda é chamada de capa da edição desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, do jornal O Globo. Só 37% dos municípios brasileiros seguiram regras da Previdência da União. Levantamento do IPEA mostra que apenas 37% das prefeituras que têm regime próprio de previdência fizeram ampla reforma em seus sistemas de aposentadoria, como a aprovada pelo governo federal em 2019. Analistas temem desequilíbrio nas contas. Sobre esse assunto, nas páginas internas, tem uma matéria ao lado dizendo que só 17 estados dos 26 seguiram essas regras da Previdência Social da União, uma reforma que foi feita em 2019. Outra chamada de capa: projetos do governo estão bem distantes da meta traçada por Lula. Presidente Lula chamou 2025 de ano da colheita e pressiona auxiliares a apresentarem resultados de projetos. Contudo, ações como a PEC da Segurança Pública e regulamentação de trabalhadores de aplicativo ainda não saíram do papel. A PEC da Segurança Pública está no Ministério da Justiça com o ministro Ricardo Lewandowski, não andou, e a regulamentação de trabalhadores por aplicativo, esses Motorub 99, que está causando uma certa confusão lá em São Paulo, também não foi regulamentado. Outra chamada de capa: maior parte dos estados opta por celulares guardados nas mochilas. Entre as 16 secretarias estaduais que já regulamentaram a proibição de telefones celulares em sala de aula, predomina a regra de que eles devem ficar nas mochilas dos alunos. Especialistas, no entanto, defendem que armários facilitam melhor o controle do uso desses aparelhos. Ainda sobre
Clima, manchete do jornal. Aquecimento global põe o Ártico no xadrez geopolítico mundial. De olho no transporte marítimo e na exploração de petróleo e de gás, a China vem se aproximando da Rússia para explorar a região ártica. A área vem se tornando mais acessível e estratégica pelas mudanças climáticas que derretem o gelo, as camadas polares. O Jornal Globo também reverencia o tenista João Fonseca e dá aqui metade da capa a uma foto com o João Fonseca segurando o troféu que ele ganhou lá em Buenos Aires. E diz assim a legenda desta foto: João Fonseca, um campeão de 18 anos. Carioca vence torneio de Buenos Aires e se torna o 7º tenista mais jovem da história a chegar ao topo do pódio de uma etapa da ATP. A partir de terça-feira, Fonseca jogará no Rio Open, cuja principal estrela é Alexander Zverev, o número 2 do mundo. Ainda na área de esportes, o Globo traz uma matéria dizendo que o Ítalo Ferreira vence e volta ao topo do surf. Atleta potiguar fica em primeiro na etapa de ondas artificiais de Dubai e lidera o ranking mundial. Área internacional. Após 500 dias de conflito, faixa de Gaza contabiliza quase 50 mil mortes nesta briga, nesta guerra entre faixa de Gaza, entre o Hamas e o Israel. Número de vítimas fatais representa 2,29% da população total da região. Guerra teve início após ataque terrorista do Hamas contra Israel no dia 7 de outubro de 2023, em que 1.139 pessoas foram mortas e outro número feito refém. Agora, na área de economia, fundos com índices do ouro acumulam alta de 60% na Bolsa Brasileira. Com demanda elevada, investimento no metal trouxe bons resultados nos últimos meses. Valorização pode se manter em 2025, a depender de comportamento da economia americana. Ainda sobre o clima, o Jornal Globo traz hoje um caderno especial sobre negócios sustentáveis, o cuidado do setor privado com o clima. No ano da COP30 no Brasil, que será realizada em novembro próximo, lá em Belém, empresas estão se mobilizando para atenuar o impacto do aquecimento global. Um caderno especial, publicado hoje nas páginas internas do Jornal o Globo, traz alguns desses exemplos responsáveis. A matéria na área de saúde diz o seguinte: a não relação entre DNA e dietas. Pesquisadores afirmam que não há estudos científicos que comprovem a possibilidade de se criar melhores dietas a partir de testes genéticos
prática oferecida por empresas. Agora vamos para Brasília, Correio Brasiliense. E na capa do Correio, hoje, no alto da capa, é a homenagem a João Fonseca. É campeão e faz história na ATP. Aos 18 anos, o tenista vence com autoridade em Buenos Aires e sobe 31 posições no ranking mundial. É o brasileiro mais jovem a conquistar título em um torneio ATP. Nesta semana, o carioca estreia no Rio Open. Será na quarta-feira. Na área de cinema, BAFTA para Conclave e Michael Madison. Na categoria de melhor filme de língua não inglesa, o filme Emília Pérez superou o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, que segue com chance de vencer a disputa pelo Oscar, assim como a atriz Fernanda Torres é a torcida que ela seja escolhida a melhor atriz desta versão do Oscar. E o Oscar está previsto para o dia 2 de março. Vai ser a entrega da premiação. Mas nessa premiação em BAFTA, quem ganhou mesmo foi o filme estrangeiro espanhol, o Emília Pérez. O brasileiro não levou a estatueta. Vitória em Abu Dhabi. Campeão olímpico Ítalo Ferreira triunfa em etapa do Circuito Mundial de Surf, disputada em piscina de ondas artificiais, e lidera a competição. A manchete do jornal Correio Brasiliense é para um assunto muito específico lá do Distrito Federal. É os chamados de valeiros. São as pessoas que vendem vale transporte. Valeiros agem impunemente na rodoviária do Plano Piloto, que fica lá no centro da capital federal. Eles se movimentam com facilidade entre as mais de 700 mil pessoas que circulam diariamente na rodoviária do Plano Piloto. Os chamados valeiros abordam passageiro nas filas. São 3 mil ônibus que circulam em 920 linhas, fazendo 22 mil viagens. Aqui em Fortaleza, nós tivemos também os valeiros. Quando havia o Vale Transporte, chamado de ticket, quando a prefeitura começou a usar o cartão, acabou essa categoria de valeiros. Mas lá no Distrito Federal, lá eles usam ainda Vale Transporte. Surge essas pessoas vendendo vale para os passageiros. Ainda é chamada de capa no Correio Brasiliense, que traz hoje uma entrevista com Renato Correia. Ele fala sobre juros altos que são desafio para a construção civil. Presidente da CEBIC ressalta os obstáculos para o setor com a alta taxa de juros que dificulta o acesso ao crédito imobiliário. Consignado com o FGTS também é uma preocupação para o empresário. Correio traz uma homenagem póstuma a Elci Meireles, conhecida como a mineira de coração bondoso. A pioneira de Brasília morreu aos 94 anos em decorrência de parada cardiorrespiratória. Com câncer e desprezadas
Pesquisa mostra que 70% das mulheres em tratamento oncológico são abandonadas pelos próprios parceiros após descobrirem a doença. DF, Distrito Federal, é destaque na economia. Os setores de comércio de bens e de serviços tiveram desempenho superior ao esperado, isso no ano passado, superando a média nacional. Sobre saúde, a matéria é sobre exercício. Viver com a dança, movimentar o corpo ao ritmo da música, une pessoas e faz o mundo melhor. É o que garantem brasilienses que transformaram a vida com alegria. Na área internacional, o presidente da Argentina, Javier Milei, sob investigação. Criptomoeda promovida pelo presidente argentino vira escândalo no país e faz o próprio governo abrir apuração sobre o caso. Agora vamos para a página do jornal cearense O Povo. E no alto da capa, duas matérias na área de cultura e entretenimento que são publicadas, uma nas páginas azuis, que é uma entrevista com o carnavalesco e cantor Russo Passapusso, ele que é do Baiana System, e exalta a relevância social do carnaval nessa entrevista, que as páginas azuis é de toda segunda-feira, do jornal Povo. E na outra é na editoria de cidades. É o carnaval, aliás, o pré-carnaval que anima os fins de semana na capital cearense. Foliões invadem a Praça da Gentilândia para viver o pré-carnaval. A Praça da Gentilândia fica ali na Avenida 13 de Maio, no bairro do Benfica, logo atrás da reitoria da Universidade Federal do Ceará. Mas a manchete do jornal é sobre violência contra os idosos. Isso em Fortaleza no ano passado, denúncias de violência contra os idosos cresceram mais de 30%. Ano passado, o Escritório de Direitos Humanos da Prefeitura da capital recebeu 1.720 queixas como abuso financeiro, abuso psicológico, abuso patrimonial e sexual, físico e cárcere privado contra os idosos. Isso ano passado, 1.720 queixas. No ano de 2023, foram 1.314 casos do tipo, portanto, um crescimento de 30%. Exportação de melão. O Ceará terá mais de 1.500 hectares de plantio neste ano, plantio de melão, neste ano de 2025. Saiba quais são os fatores que permitiram a ampliação dessa plantação. E a maior plantação de melão aqui no Ceará é da empresa Formosa, que fica em Limoeiro do Norte. Uma plantação gigante. O João Fonseca também é destaque na capa do jornal O Povo. Aos 18 anos, João Fonseca é campeão e vira número 1 do Brasil no tênis. Na área de política, a chamada de capa para uma matéria dizendo que, nesse fim de semana, o senador Camilo Santana, ministro da Educação, encontra 3 pretendentes ao Senado Federal no mesmo dia e agita os bastidores da política no Estado, isso de olho nas eleições
de 2026, quando os estados e também aqui o Ceará vai eleger dois nomes para 2 vagas no Senado. No próximo ano, estarão encerrando os seus mandatos, depois de 8 anos, que o mandato no Senado são 8 anos, os senadores Cid Gomes, do PSB, e Eduardo Girão, do Partido Novo. Então, estarão abrindo essas 2 vagas e atualmente existem uns 5 ou 6 pretendentes. No caderno Vida e Arte, a chamada de capa do jornal Povo é para uma matéria dizendo que parte de biblioteca comunitária lá no bairro Curió, é o Cineclube Casa Voa, completa 3 anos. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. 3 chamadas no alto da capa do Valor. Negócios sustentáveis. Transição energética tem investimento recorde, mas tecnologias emergentes enfrentam dificuldade de escala. Essa é uma matéria, a primeira matéria de um caderno especial que o Globo traz hoje sobre negócios sustentáveis. Energia elétrica, aumento da geração distribuída nos próximos anos traz desafios à operação e risco de blackouts localizados. Tênis, campeão na Argentina, João Fonseca ganhou seu primeiro título em torneio ATP ao vencer Francisco Cerúndolo em Buenos Aires. A manchete do Valor Econômico é dizendo que investimentos dos fundos de capital privado registram queda. Em 2024, desembolsos das gestoras que compram participação em empresas caíram 44,3% a 13,3 bilhões de reais. Juros altos e cenário incerto impactam o setor. Outra chamada: sinais de fraqueza da economia fazem cair juros futuros. Bancos apostam em continuidade da queda do dólar. O bom desempenho do real, nossa moeda brasileira, em relação ao dólar, visto em janeiro, continua neste mês de fevereiro. Na sexta-feira passada, após nova queda, a moeda americana fechou cotada a R$ 5,69, menor nível desde o dia 7 de novembro. No ano, o dólar está em baixa de 7,83%. Bancos estrangeiros têm visto espaço para uma continuidade da valorização da moeda real no curto prazo, apostando nesse cenário em suas recomendações. O economista-chefe para Américas do Natixis, o Benedito Berber, diz em relatório que o movimento de apreciação tem acontecido com as moedas da América Latina de um modo geral e avalia isso ser notável em um contexto de ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de uma redução no espaço para cortes de juros pelo Federal Reserve, que é o FED, o Banco Central Norte-Americano. Ainda na área internacional, Europa reage e sobre a negociação entre Estados Unidos e Rússia para acabar com a guerra contra a Ucrânia. Esta entrevista é a senhora Elizabeth Estlamayer. É sobre direitos humanos. O movimento Violência Sexual Zero
busca engajar as empresas na luta contra o abuso infantil. Os números reforçam a necessidade de mobilização social, diz Elizabeth, ela que é do Grupo Mulheres do Brasil, presidido por Luísa Trajano, que lançou o movimento com o Instituto Liberta e a Associação Children Brasil e a Vibra. Concessionárias de veículos reinventam seus negócios. Com o comércio eletrônico e o encolhimento do mercado de carros no Brasil, parecia, há alguns anos, que as concessionárias de veículos estavam condenadas. Mas o setor se reinventou, mudou o perfil e está em plena expansão, puxada pela chegada de novas marcas chinesas e a necessidade de atender regiões distantes dos centros urbanos. Nos últimos 4 anos foram abertas 747 concessionárias. Atualmente, são 8.010 pontos de vendas de carro. E por último, preço da carne entra em queda, que deve seguir por todo esse primeiro semestre. A Folha de São Paulo, Edson, a primeira matéria de política é falando sobre as emendas parlamentares. Deputados e senadores reinam sozinhos, com emendas para cidades de prefeitos aliados. Levantamento mostra que 110 parlamentares concentram mais de 70% dos repasses a gestores reeleitos, que podem ajudá-los em 2026. Bolsonaristas surfam nas redes sociais em queda de popularidade de Lula, mas vem ano difícil. Após pesquisa, Bolsonaro volta a atacar urnas e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e aliados citam aposta redobrada em atos de rua para buscar a anistia. E para o dia 16 de março, os bolsonaristas estão chamando para um grande ato nas capitais brasileiras em favor da anistia para Bolsonaro e contra Lula em 2026. Datafolha, o Instituto Datafolha, expõe relação que vai de mal a pior entre Lula e os eleitores evangélicos. Chefe militar dos Estados Unidos prepara a primeira visita ao Brasil após vitória de Donald Trump. Brasileira assume a ONG Transparência Internacional e vê debate simplista sobre combate à corrupção. Executiva na chefia de ONG cita a necessidade de medidas de prevenção à corrupção e afirma que o Brasil perde a oportunidade a não liderar discussão sobre integridade e transparência em reuniões de cúpula. Primeira matéria da editoria Folha Invest é sobre veja quando vale a pena refinanciar o empréstimo consignado do INSS com o novo prazo. O governo aumentou de 7 para 8 anos o prazo de pagamento do empréstimo a aposentados do INSS, pensionistas e quem também recebe pelo BPC, que é o benefício de proteção continuada. Novo empréstimo consignado privado poderá ser oferecido em aplicativos dos bancos. Governo quer lançar novo modelo até o dia 15 de março. Executivo prevê que a carteira cresça de 40 bilhões de reais para 260 bilhões de reais em 5 anos. Isso em empréstimos. E agora a novidade, que deverá ser lançada até dia 15 de março, é empréstimo consignado para quem trabalha de carteira assinada.
O uso de cheques cai 96% desde 1996, mas ainda o dinheiro via cheque movimenta mais de 500 milhões, pelo menos movimentou esse montante, 500 milhões de reais, no ano passado, de 2024. Medo de operações de alto valor em canais eletrônicos e recurso a predatados são motivos de sobrevivência desse meio de pagamento, os cheques. Ainda na Folha Invest, cópias de meme-com de Trump e família preocupam investidores. Editoria de mercado, jabutis das offshore, que é aquelas torres de captação de energia eólica dentro do mar, offshore, valem 25 anos de bandeira vermelha na conta de luz. Não por conta da energia eólica, mas por conta dos jabutis, que é uma linguagem no parlamento. Não é o jabuti animal, o cágado, não é. Jabutis são emendas que são colocadas dentro de um projeto que não tem nada a ver com o tema do projeto. Então, os jabutis inseridos na lei da offshore valem 25 anos de bandeira vermelha na conta de luz. Se o Congresso, esse jabuti foi vetado pelo presidente Lula. Agora, se o Congresso derrubar esses vetos, haverá alta anual de 20 bilhões de reais ao ano, o equivalente ao que se paga em crises hídricas. Aponta a Federação Nacional dos Consumidores de Energia, que é exposta aqui nessa matéria da Folha de São Paulo. Investidores com 40 trilhões de reais alertam a União Europeia para não recuar em regras verdes de energias renováveis. Equipe econômica prega cautela após a queda de popularidade do governo Lula. Diagnóstico é que pode haver pressão política para medidas contundentes, mas é preciso evitar incerteza e alta do dólar, que iriam na contramão do combate à inflação. Incerteza gerada por Donald Trump é pior do que tarifas, diz chefe de agência da ONU. Imposto sobre herança bate recorde em 2024, em meio à expectativa de novas regras. Um quarto das páginas da internet desapareceu em 10 anos sem deixar vestígios. Perda é reflexo da estrutura da internet e da falta de manutenção, devido à falta de incentivos e ao tamanho da rede, diz pesquisador. Ovos caros nos Estados Unidos elevam busca por opção feita de feijão. China paga cerca de R$ 1,182 para incentivar jovens a casar, lá na China. Imigrantes latinos têm dificuldade para voltar ao desistirem de ir para os Estados Unidos. É a primeira matéria da editoria Mundo da Folha de São Paulo. Estados Unidos deportaram cerca de 11 mil brasileiros desde 2019. O número da Polícia Federal, obtidos pela Lei de Acesso à Informação, obtidos pela Folha de São Paulo através da Lei de Acesso à Informação, não incluem dados sobre antecedentes criminais ou o perfil desses imigrantes
desses 11 mil brasileiros imigrantes que moravam nos Estados Unidos e que foram deportados de 2019 para cá. E o governo, até agora, o governo que mais deportou brasileiros foi o de Barack Obama. Lula e o presidente da China, o Xi Jinping, podem não se reunir neste ano de 2025, mesmo com a cúpula dos BRICS se reunindo no Rio de Janeiro. E a reunião está marcada para os dias 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. Os BRICS são os 20 países em desenvolvimento, em crescimento, que fazem parte desse bloco e vão se reunir em julho, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Líderes trocam convites, mas evitam confirmar presença na CELAC em Pequim e no evento do BRICS no Brasil, respectivamente. Equipe de Donald Trump irá à Arábia Saudita para costurar acordo entre Moscou, a Rússia, e entre Kiev, capital da Ucrânia. Hamas deve ser eliminado. Quem defende isso é o chefe da diplomacia americana em início de viagem pelo Oriente Médio. O governo dos Estados Unidos defende que as 2.300.000 pessoas que moram na faixa de Gaza sejam recebidas, tiradas de lá e recebidas pelos países vizinhos, como o Egito e a Cisjordânia. Nas páginas de cotidiano da Folha de São Paulo, primeira matéria sobre temperatura alta, previsão de calor intenso gera debate sobre horários do carnaval em São Paulo. Se temperatura aumentar, o Rio de Janeiro pode suspender atividades ao ar livre. Delegacia no Rio de Janeiro é atacada a tiros após prisão de suspeitos e 2 policiais ficam feridos. Morre uma das vítimas de incêndio em fábrica de fantasias no Rio de Janeiro. Outras cinco pessoas continuam hospitalizadas em estado grave. E, segundo a investigação, esse galpão lá em Ramos, no Rio de Janeiro, funcionava, a energia era gato, energia roubada da empresa distribuidora lá do Rio de Janeiro. E teve um incêndio de madrugada e houve essa tragédia. Cor e materiais originais desafiam o restauro de prédios históricos no Rio de Janeiro. Obras do Palácio Capanema, por exemplo, e do Museu Nacional de Belas Artes estão na fase final. Prefeitura de São Paulo derrubou uma escola de capoeira e um teatro lá no Parque de São Paulo. De forma inédita, mulheres assumem postos de comando em forças militares no país. E aqui a foto de Marta Freitas. Ela é coronel do Corpo de Bombeiros Mineiro. Marta Freitas chefia a PM do Acre e a Jordana Daldergan, ela está à frente dos bombeiros de Minas Gerais. E elas dizem que há avanço, sim, apesar das resistências para que as mulheres assumam posição de comando nas forças militares do país. Saúde. ICESP é o Hospital Público de São Paulo que atende tumores mais avançados de câncer. Instituição paulista atuou na criação de protocolos para que pacientes com suspeita de câncer
tenham mais rapidez no diagnóstico e também no tratamento. Ainda nas páginas de saúde, professor da USP explica em curso o que funciona para ganhar músculos. Páginas de meio ambiente. Protocolo de Kyoto entrou em vigor há 20 anos, porém não freou as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. A ausência dos Estados Unidos, que é um grande poluidor, complicou a implementação do histórico Acordo de Kyoto. Com o projeto de desassoreamento, Cachoeira do Pantanal é recuperada depois de seca e volta a jorrar. Área de esportes. João Fonseca derruba argentinos e passa a ser o mais jovem brasileiro campeão da ATP. E o Neymar desencantou. Neymar marca o primeiro gol do retorno ao Santos e foi um gol de pênalti. O jogador comemora seu gol, aqui é a legenda da foto, na vitória por 3-1 do time da Baixada Santista contra o Águia Santa, na Vila Belmiro. Água Santa, na Vila Belmiro. Ele sofreu um pênalti e cobrou, marcando pela primeira vez desde que voltou lá dos Emirados Árabes, direto para o Santos. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Estado de São Paulo. E a primeira nota da coluna do Estadão diz o seguinte: denúncia contra Bolsonaro sai do forno nos próximos dias e o PL, o Partido Liberal, aposta na anistia ao ex-presidente da República. Diz o texto: o mundo político espera para os próximos dias a denúncia que será encaminhada pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, isso no final de 2022. A peça tem como base o relatório da PF apontando Bolsonaro como líder de uma organização criminosa que atuou para abolir o Estado Democrático de Direito e deve ser dividida em núcleos para facilitar o julgamento do processo, como revelou o Estadão. Foi de olho nesse calendário que o ex-presidente ampliou, nas últimas semanas, as conversas com dirigentes de partidos do bloco do Centrão. Todo o esforço do PL, do Partido Liberal, partido do presidente Bolsonaro, é para aprovar no Congresso a anistia aos presos pelos ataques do dia 8 de janeiro de 2023 e mudar também a lei da ficha limpa. Em público, bolsonaristas afirmam que o projeto de lei de anistia não foi feito para beneficiar o ex-presidente, que, afinal, ainda não tem uma condenação do STF. Ele foi condenado pelo Superior Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Diz assim o deputado Sóstenes Cavalcante, que ele é o líder da bancada do PL na Câmara Federal. Se Bolsonaro for condenado, a gente aprova outro projeto para ele, quer dizer, para anistiar Bolsonaro. Na prática, continua o texto da nota da coluna do Estadão. Na prática, porém, aliados do ex-presidente trabalham com o seguinte cenário: se conseguirem emplacar a anistia no Congresso, terão apoio para reverter a inelegibilidade de Bolsonaro. Inelegibilidade até hoje é até o ano de 2030. O problema é que uma eventual mudança na lei da ficha limpa não atinge condenações criminais.
Bolsonaro desautorizou o coro de impeachment para os protestos marcados para o dia 16 de março próximo. Bolsonaro disse que os motes para essa manifestação, que será realizada Brasil afora, deva ser anistia já e fora Lula 2026. São as duas faixas que serão reproduzidas. E não impeachment. Bolsonaro não concordou com o pedido de impeachment para Lula. A estratégia do PL, do Partido Liberal, é agir para fazer o governo sangrar até lá e inviabilizar a reeleição, uma possível reeleição do presidente Lula. Na página de editoriais, são dois, do Estadão, o primeiro diz o seguinte: o paulistano está com medo. O brutal assassinato de um ciclista de 46 anos no Parque do Povo, lá em Itaim Bibi, indica que, ao que parece, o único procedimento de segurança relativamente eficaz em São Paulo é ficar trancado em casa. Segundo editorial, Trump contra o quarto poder. Jornalismo independente é o primeiro e principal bastião contra a subversão dos poderes estaduais. Sabendo disso, Trump promove pressão máxima e multifacetada contra a liberdade de imprensa nos Estados Unidos. Primeira matéria na editoria de política do Estadão, desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Assembleias pelo país. Os partidos de centro e centro-direita dominam 18 legislativos nos estados e no Distrito Federal. Na maioria deles, os presidentes eleitos para as assembleias são aliados dos governadores. Segundo o levantamento obtido pelo Estadão, 70% deles foram escolhidos por unanimidade e também por chapa única. Aí aqui ele cita, daqui a relação, poder dos parlamentos estaduais, correlação de forças partidárias nas assembleias legislativas. E aqui tem do Acre ao Tocantins. E aqui tem o Ceará. Romeu Aldigueri, aqui ainda está como PDT, não é mais PDT, hoje ele é filiado ao PSB, ele é aliado do governo, um campo político de centro, e ele só não foi aprovado por unanimidade, como diz aqui o texto do Estadão, porque o deputado Fernandes, pastor, votou contra e o deputado Carmelo Neto não compareceu à votação. Outra matéria do Estadão, agora os penduricalhos não são na área do Poder Judiciário. Os penduricalhos são criados para os servidores, para os funcionários do Poder Executivo. Vejam o que diz essa matéria do Estadão. Ministros do governo Lula ganham até R$257 mil em honorários. Participações em conselhos que são ligados a instituições garantem aumento de benefícios
que existem hoje em 10 ministérios do governo. Duas das mais proeminentes instituições do Sistema S, o SESC e o SENAC, contam com ministros de Estado em seus conselhos fiscais. As duas entidades estão submetidas à Lei de Acesso à Informação, o que as obriga a fornecer dados das suas atividades, porém ambas têm omitido os valores pagos à parte dos integrantes do governo Lula que integram os seus quadros nos conselhos dessas entidades. O SESC, por exemplo, conta com os ministros Alexandre Padilha, que é da Secretaria de Relações Institucionais do governo, e também conta com o ministro Luiz Marinho, do Trabalho e do Emprego, em seu Conselho Fiscal. Mas forneceu ao Portal da Transparência da União apenas os valores pagos a título da SRI. Procurada, a instituição não se manifestou. O SENAC, é outra entidade do Sistema S, também não retornou aos contatos da reportagem do Estadão, assim como também os ministros não quiseram se pronunciar. Quando fala em dinheiro, fica tudo calado. Entre janeiro e outubro de 2024, Padilha participou de 2 reuniões na instituição, segundo informações de sua agenda oficial. Recebeu R$28 mil por mês em honorários, também conhecido como jetons. Ao final daquele ano, ele recebeu o equivalente a R$ 128.500 por reunião, de acordo com os dados do Portal da Transparência. Já o ministro Luiz Marinho, que participou de 6 encontros no mesmo período, não teve os seus pagamentos divulgados pelo SESC, mesmo tendo a lei, tendo o Portal da Transparência e tendo a lei de acesso à informação que obriga o cidadão brasileiro a ter acesso a essas informações. O cenário se repetiu no SENAC. Desta vez, com os ministros Márcio Macedo, que é da Secretaria-Geral da Presidência, e com o ministro cearense Camilo Santana, da Educação. O ministro esteve presente em 7 encontros do Conselho do SENAC e acumulou R$ 129 mil no último ano, de 2024. O SENAC diz pagar R$ 5 mil por reunião do Conselho, é o jeton. Participou da reunião, 5 mil vai para a conta do conselheiro. Mas Macedo recebeu R$ 21 mil em 6 meses de 2024. Já o ministro Camilo Santana, por sua vez, participou ao menos de um encontro de conselheiros, isso em junho do ano passado, segundo publicação da entidade, mas não teve os eventuais valores recebidos disponibilizados no Portal da Transparência. O Estadão questionou o SENAC e o SESC sobre o número de reuniões que contaram com a participação de ministros e os respectivos valores recebidos por eles, para contrastar com as informações do Portal da Transparência. Porém, ambas, SENAC e SESC, não responderam. Na avaliação da diretora de programas da Transparência Brasil, a Marina Atoge, as entidades descumprem a lei de acesso à informação. Disse Marina, é uma violação direta da lei, porque a lei de acesso à informação determina claramente
que as informações a serem divulgadas têm que ser íntegras e atualizadas. Esse dinheiro que os ministros recebem, chamado de jetons, eles entram no bolso do ministro fora o teto constitucional que diz que um servidor não pode ganhar mais de R$46 mil por mês. E por que esse dinheiro extra como penduricalho? Diz aqui uma notinha, dentro dessa matéria diz o seguinte: para lembrar, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que verbas não são sujeitas ao limite do teto. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu em maio de 2023 que as verbas recebidas por ministros pela participação em conselhos fiscais ou de administração em instituições estatais não são sujeitas ao teto remuneratório do serviço público, que atualmente é de R$46 mil. Portanto, não é só o Poder Judiciário que tem, como o Estadão e a Folha chamam, penduricalhos. Também ministros do Poder Executivo também ganham penduricalhos. E esse dinheiro não é contabilizado no teto salarial dos R$46 mil. Continua aqui nas páginas internas do Estadão. Pesquisa indica que renda define posição política. Editoria Internacional. Após promover criptomoeda e recuar, Javier Milei, presidente da Argentina, encara desgaste político e judicial. Oposição promete submeter presidente argentino a impeachment por favorecer, em post divulgado nas redes sociais, a Libra, ativo que teve supervalorização, e essa Libra é uma criptomoeda, ativo que teve uma supervalorização e queda repentinas. O escândalo foi levado à justiça. Em viagem pelo Oriente Médio, Rubio, que é o secretário de Estado norte-americano, se reúne com o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, e diz que o grupo terrorista do Hamas precisa ser erradicado da face da terra. Secretário de Estado americano endossa planos de Israel. Premier israelense diz que cooperação com os Estados Unidos é total. Há uma semana das eleições, aonde? Isso na Alemanha. Alemães vão às ruas contra extrema-direita. Cerca de 30 mil pessoas protestaram ontem em Berlim contra a extrema-direita, logo após o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, defender que partidos como a Alternativa para a Alemanha deixem o ostracismo político. O AfD disputa as eleições alemãs no dia 23, com chances de ganhar espaço no parlamento. Ucrânia. Presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, rejeita plano dos Estados Unidos de acessar minerais. Editoria Metrópole do Estadão. Frio e calor mataram ao menos 142 mil brasileiros nos últimos 21 anos, diz estudo. Óbitos por temperaturas muito baixas ou muito altas causaram perdas anuais de cerca de 443 milhões de dólares nesse período de 21 anos. Mortes associadas ao calor devem crescer,
porque a temperatura, como a gente viu nas capas dos jornais, está aumentando. Tanto no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ontem fez 40,3 graus Celsius. E também em Santos, no litoral paulista, registrou a maior onda de calor. Por falar em Santos, está aqui uma matéria nas páginas internas do Estadão. Clima e urbanismo. Prédios barram brisa marítima em Santos. Pior ilha de calor do litoral de São Paulo. Cidade tem coeficiente de ilha de calor de 83,3 numa escala de até 100, influenciado também pelo porto e pelos morros que cercam a cidade de Santos. Aqui tem uma foto da beira-mar de Santos, aqui também com uma barreira de prédios, também como também é visto aqui na beira-mar de Fortaleza. Diz assim a legenda da foto: quantidade de população de idosos e crianças mais sensíveis ao calor também entra nessa conta. Agora, uma matéria lá para a cidade de Mossoró, que é aqui vizinha ao Ceará, é para dizer que um ano após aquela fuga, isso foi em fevereiro de 2024, uma muralha está sendo erguida na prisão de segurança máxima de Mossoró. Segundo o governo, hoje, cadeia federal tem o dobro de câmeras, equipamentos de reconhecimento facial e visita diária de celas. Na área de esportes, a primeira matéria é uma homenagem ao João Fonseca, que conquista título em Buenos Aires e entra para a história. Uma promessa que agora já pode ser considerada realidade. No estádio Allianz, Palmeiras e São Paulo fazem um clássico melancólico. O jogador Neymar marca pela primeira vez após volta e Santos vence na Vila Belmiro. O gol foi de pênalti. Ítalo Ferreira, no surf, o Ítalo Ferreira é campeão na piscina de ondas de Abu Dhabi. Na editoria, no caderno de Economia e Negócios, a primeira matéria: inflação alta pressiona o orçamento e reduz renda disponível das famílias. Classes D e E têm folga de renda mais corroída pela alta dos preços, principalmente os preços dos alimentos. Chanceler alemão diz que a União Europeia vai reagir às tarifas de Donald Trump. Fusões batem recorde no setor elétrico em 2024. Barra Funda vê forte expansão nos lançamentos imobiliários, isso lá em São Paulo. O programa Minha Casa Minha Vida tem projetos no bairro. Ainda no caderno Economia e Negócios, matéria dizendo que o setor de inteligência artificial tem muitas opções para diversificar e buscar retornos maiores. Wilson Barcelos dá uma entrevista aqui para o Estadão, dizendo que tarifas de Donald Trump são secundárias diante dos desafios internos. O diretor executivo da empresa Azimuth diz que o risco fiscal obriga os investidores a serem mais conservadores nas suas aplicações, dos seus dinheiros. A capa do caderno Cultura e Comportamento é para uma entrevista com a cantora Simone. Simone sem censura. Aliás, são duas páginas, a capa e outra página. Cantora fala ao Estadão sobre o álbum e a turnê que celebram seus 50 anos de carreira. E destaca uma frase da Simone: sou entregue ao que faço, levo tudo para o palco. Cantora
celebra os 50 anos de carreira com álbum em que resgata canção censurada de Belchior. O filme Ainda Estou Aqui perde em BAFTA para o filme Emília Pérez, que ganhou o prêmio. Agora vamos para o jornal O Globo. E eu destaco no jornal O Globo, na página de política, uma matéria falando das emendas parlamentares. Diz assim: em reação ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados quer votar PEC da blindagem. E que PEC da blindagem é essa? Vejam o texto dessa matéria. Diante de ao menos 20 investigações sobre supostos desvios de dinheiro de emendas parlamentares, investigações estas tramitando no Supremo Tribunal Federal, deputados querem resgatar a PEC da blindagem para estabelecer procedimentos de operações policiais contra congressistas e limitar buscas e apreensões pela Polícia Federal em seus espaços institucionais, como as sedes da Câmara e do Senado. A operação da Polícia Federal, que mirou na semana passada um assessor do deputado federal Afonso Mota, ele que é do PDT do Rio Grande do Sul, incomodou colegas da Câmara Federal, mas líderes partidários decidiram, até o momento, adotar postura cautelosa, mesmo sob o constrangimento gerado pela ação da Polícia Federal. Congressistas avaliam que a reação deve se dar no longo prazo para não chamar atenção. Na sexta-feira, agora sexta-feira, dia 14, mais um deputado passou a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes determinou que uma apuração sobre emenda indicada pelo deputado federal cearense Júnior Mano, ele que é do PSB, do senador Cid Gomes, do ex-deputado Eudoro Santana, do prefeito de Recife, João Campos, ele determinou que uma apuração sobre o Júnior Mano, lá de Nova Russas, tramite na corte. Na mesma decisão, o magistrado determinou que a PF apresente em até 15 dias um relatório parcial da investigação com as provas já reunidas e as diligências pendentes. Uma das frentes citadas pelos parlamentares é a tentativa de avançar em um acordo entre Congresso e Supremo para ampliar a impunidade parlamentar, limitando operações policiais. E esse acordo, você pode ler no blog do Edson Silva essa matéria. A reunião está prevista para o dia 27, entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para tratar sobre essa questão das emendas parlamentares. Mas continua aqui no texto da matéria do jornal o Globo. Essa demanda chegou a ser encampada pelo então presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, em 2021. A medida, porém, foi engavetada, a PEC da blindagem, foi engavetada devido a divergências e à pressão do Poder Judiciário. Em discurso no dia de sua eleição para a presidência da Câmara, o atual presidente Hugo Mota enfatizou que a imunidade parlamentar deveria
ser garantida e respeitada. Ele argumentou que essa prerrogativa é essencial para a atuação dos congressistas. Abre aspas. Queremos uma Câmara forte com a garantia de nossas prerrogativas e em defesa de nossa imunidade. Fecha aspas, disse o atual presidente no dia da sua eleição, que é o Hugo Mota, ele que é do Partido Republicanos da Paraíba. Continua o texto da matéria do jornal O Globo. No caso de Júnior Mano, a investigação começou na Polícia Federal do Ceará após uma denúncia da ex-prefeita de Canindé, Rosário Ximenes. O processo foi enviado ao STF. Contudo, após surgirem indícios de participação do parlamentar em um esquema de desvio de dinheiro, a Procuradoria-Geral da República defendeu a manutenção do caso na Corte, no STF. Em nota, Júnior Mano afirmou que, abre aspas, não tem qualquer participação em processos licitatórios, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos, fecha aspas, e que, abre aspas, emendas parlamentares são recursos públicos devidamente regulamentados, cuja execução é de responsabilidade dos entes federativos e gestores locais, fecha aspas. E tá aqui a foto de 3 investigados dos 20, que é a foto dos 3 investigados. Suspeita de desvios, 20 investigações envolvendo supostos desvios de emendas que tramitam no Supremo Tribunal Federal. E o jornal Globo traz o retrato de Elmar Nascimento, ele que é do União Brasil da Bahia. Elmar Nascimento queria ser candidato à presidência da Câmara Federal. Diz o seguinte, o texto sobre o Elmar Nascimento. A Operação Overclean investiga um esquema de desvio e lavagem de dinheiro oriundo de emendas parlamentares direcionadas pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX. O caso foi remetido para o Supremo Tribunal Federal depois que o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, teve o nome citado na investigação. E vão para o Supremo porque eles têm foro privilegiado. Então, tudo que envolve deputado federal vai para lá. No caso de Júnior Mano, do PSB do Ceará, diz a nota. A investigação começou na Polícia Federal do Ceará após uma denúncia da ex-prefeita de Canindé, Rosário Ximenes. O deputado do PSB faria parte de uma organização criminosa que negociava emendas com gestores públicos em troca de comissão. O processo foi enviado ao STF. Júnior Mano nega qualquer participação em processos licitatórios, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos. Essa mesma nota dos advogados de Júnior Mano foi publicada na sexta-feira no jornal Valor Econômico, que também tratou dessa matéria, cita a matéria do Valor Econômico de sexta-feira, como nós lemos aqui, cita o Júnior Mano, e a mesma nota dos advogados dele foi publicada no Valor Econômico. O terceiro investigado por desvio de dinheiro de emendas parlamentares é o Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul. A PF realizou na última quinta-feira, dia 13, uma operação que mirou supostos desvios de emendas parlamentares.
um servidor do governo do Rio Grande do Sul ficava, segundo as investigações, com uma comissão de 6% por verbas indicadas pelo deputado Afonso Mota a um hospital, verbas para um hospital do estado. Afonso Mota não foi alvo de busca e apreensão. Um assessor do deputado está entre os alvos da investigação. E esse assessor, na investigação, descobriu que ele cobrava 6% da verba. No caso de Júnior Mano, em conluio com o prefeito eleito lá de Choró, que é o Bebeto Queiroz, num dos áudios captados pela Polícia Federal, o Bebeto Queiroz disse assim: olhe, eu falei lá com o pessoal do Guimarães, lá estão cobrando 12% sobre as emendas. Tem esse áudio do Bebeto Queiroz dizendo isso para um interlocutor dele. Continuando aqui nas páginas do jornal O Globo, tem uma matéria dizendo que um estudo projeta que evangélicos serão 35,8% da população brasileira em 2026. O cálculo da consultoria Mar A7 foi feito a partir de dados da Receita Federal e do IBGE. Nas últimas eleições presidenciais, correspondiam a 32,1% da população. O segmento é um dos pilares do bolsonarismo e resiste à aproximação com o presidente Lula. Intenção de voto, pesquisas do Instituto Datafolha, feita às vésperas do segundo turno. Em 2010, Dilma Rousseff ficou com 51, isso entre o público evangélico, 51%, José Serra 49%, em 2014, Aécio Neves teve 51%, Dilma Rousseff 49%, Jair Bolsonaro, em 2018, a pesquisa de intenção de voto entre os evangélicos, Bolsonaro teve 69%, contra 31% de Fernando Haddad. E em 2022, também 69% do público evangélico disseram que votavam em Jair Bolsonaro. E Lula também 31%. Na editoria de Brasil, primeira matéria, é dizendo que sem confisco, na maioria dos 16 estados que regulamentaram proibição nas escolas, celular fica na mochila. Dietas personalizadas, entenda o que é verdade na relação entre alimentação e testes genéticos. Economia, contas públicas, regras desiguais. Apenas 37% das prefeituras brasileiras fizeram ampla reforma da Previdência após a reforma que aconteceu em 2019. As regras mais rígidas para se aposentar no país, em vigor há 5 anos, ainda não chegaram a todos os municípios brasileiros. Estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que apenas 37% das prefeituras que têm regime próprio de previdência fizeram uma reforma ampla desde 2019, segundo as mudanças aprovadas para os servidores federais naquele ano. Ao todo, 2.108 cidades possuem regime próprio de aposentadoria, mas somente 771 mudaram significativamente as regras. Entre as capitais foram 11, como São Paulo e Vitória.
As prefeituras que não dispõem de sistemas previdenciários próprios estão no regime geral do INSS. Segundo o IPEA, dos pesquisadores Rogério Nagamini e Bernardo, levou em consideração alterações nas normas que contemplassem ao menos 80% das mudanças feitas na reforma da Previdência, isso em 2019. Entre as mais importantes está a idade mínima para se aposentar, de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres. De acordo com dados do site do Ministério da Previdência, entre as capitais que não seguiram ao menos 80% das alterações aprovadas há 5 anos estão Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Procuradas neste domingo, as prefeituras das duas cidades não responderam até o fechamento desta edição do jornal O Globo. Mas não é só os municípios, não. Que outra matéria do jornal Globo mostrando que, entre os estados, só 17 seguiram as regras da União Federal. Levantamento também do IPEA mostra que mesmo entre os governos estaduais que aprovaram mudanças na Previdência, há idade mínima menor que a exigida de servidores federais e cálculo mais vantajoso do benefício. E a foto que ilustra essa matéria é uma foto de 2019. Na época, Davi Alcolumbre era o presidente do Senado, hoje, de novo, ele voltou à presidência, pela segunda vez. Aqui é quando ele foi presidente do Senado pela primeira vez, e aqui, do outro lado, é o Rodrigo Maia, que na época era o presidente da Câmara dos Deputados. Diz a legenda da foto. No centro, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, então presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente, promulgam a emenda constitucional da reforma da Previdência, que deixou de fora estados e municípios. Cada um desses entes ficou com a responsabilidade de fazer sua reforma. Mas passados esses 5 anos, apenas 37% das prefeituras fizeram uma reforma ampla e apenas 17 estados seguiram as regras da União. Diz assim o texto desta matéria sobre os estados, a previdência nos estados. Do total de 26 estados, mais o Distrito Federal, apenas 17 equipararam as regras de seus regimes previdenciários às novas normas da União aprovadas na reforma da Previdência de 2019, segundo o levantamento do IPEA. Para especialistas, unificar as regras em todo o serviço público é fundamental para conter o ritmo de crescimento das despesas com pessoal e evitar a deterioração das finanças dos governos regionais. Entre os estados que acompanharam as principais mudanças estão Rio de Janeiro, os estados, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Mas, em alguns governos estaduais, mesmo com as alterações, ainda há regras mais brandas que as federais. Apenas 14 têm o cálculo da aposentadoria semelhante ao da União. Para os servidores federais, o benefício passou a ser calculado com base em 60% da média das contribuições, mais 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder 20 anos. No Rio Grande do Norte, por exemplo, que fez a reforma, o valor é feito com base em 70% da média, não em 60%. Nos estados que não fizeram reforma, o valor da aposentadoria continua sendo igual, média 100% das contribuições.
No caso da idade mínima, também há normas estaduais um pouco mais vantajosas em alguns estados que fizeram a reforma. Na Bahia, por exemplo, a idade mínima de aposentadoria dos homens ficou em 64 anos e das mulheres em 61 anos para aposentadoria. A regra para a União é 65 anos para o homem e 62 para as mulheres. Nos estados do Amazonas, Roraima, Amapá, Maranhão e Pernambuco, além do Distrito Federal, não reformaram suas previdências nesses últimos 5 anos, de 2019 para cá. Com esta matéria publicada no jornal O Globo, desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias, convidando você a continuar com a programação da TV da Transparência e agradecendo imensamente a sua audiência. Muito obrigado.